Opa, e aí? Eu sou o Rafael e o filme de hoje se chama O Sinal, Frequência do Medo. 3 alunos hackers começaram a receber mensagens enigmáticas de alguém. Tentando rastrear esse sinal, eles testemunham luzes estranhas e acordam em um hospital totalmente desconhecido. De acordo com uma organização secreta do governo, os alunos agora estavam ligados a um mundo alienígena e representam uma ameaça para toda a humanidade. Em uma loja de conveniência à beira da estrada, um menino continua falhando em conseguir o seu brinquedo de pelúcia dos sonhos em uma máquina de garra. Aqui, nós conhecemos o Nick. Ele passa por ali de muletas, segurando um café para a viagem. Percebendo as tentativas fracassadas do menino, ele pergunta qual brinquedo ele estava tentando pegar. Então, deixando o café de lado, o Nick pega um marcador e desenha um diagrama inteiro bem no vidro da máquina que explica em detalhes como conseguir o brinquedo que o menino queria. Além disso, ele dá à criança $1 para se despedir e deseja boa sorte a ele. O Nick e a sua namorada Hayley e o seu amigo Jonah estão em uma longa viagem pelo sul dos Estados Unidos, de Massachusetts até a Califórnia. Todos eles são alunos do MIT, mas como a Hayley fará um intercâmbio para outra universidade por um ano inteiro, os meninos decidem fazer uma companhia para ela na estrada. No caminho, eles visitam muitos lugares diferentes e se divertem de várias maneiras. Mas o Nick fica triste toda vez enquanto ele relembra os dias em que suas pernas de fato trabalhavam como deveria. Ele estava correndo despreocupado na floresta. No meio da noite, o Nick acorda em um hotel onde ele e os seus amigos decidiram passar a noite. Aqui, ele recebeu um estranho contato de um anônimo. O Nick fica cuidadoso, então ele acorda silenciosamente o seu amigo e fala para ele que o misterioso conhecido voltou. Pegando o computador, eles vão ao banheiro. Lá, os dois escrevem para a pessoa e avisa que ele os ferrou muito quando invadiu o MIT, porque esse incidente foi atribuído a eles. Eles estavam enfrentando a expulsão do instituto. O estranho zomba deles, enfatizando que o MIT é uma instituição para bebês. O Nick diz para ele tomar cuidado, porque eles vão descobrir a sua identidade. De repente, eles receberam um link no seu e-mail e clicando nele, o computador rapidamente faz um download. Lá eles conseguem ver a foto deles no quarto. Então eles percebem que tudo que eles estavam fazendo estava sendo transmitido pelo notebook da Hayley. Ela estava dormindo tranquilamente e os caras surpresos desligam ele rapidamente. Então, como os jovens promissores tentam expor o hacker desconhecido, com muita empolgação, eles se conectam via Linux e tentam estabelecer a conexão. Quando o Nick pede ao Jonah para escrever algum texto para testar ele escreve brincando a frase "Androides sonham com ovelhas elétricas". Apreciando a referência espirituosa ao famoso romance do lendário escritor de ficção científica Philip Dick, o Nick alegremente chama o seu amigo de tolo, o que nesse contexto soa mais como um elogio do que como um insulto. Em seguida, o Jonah informa ao Nick os endereços dos servidores necessários e eles determinam que as coordenadas que eles precisavam estavam no estado de Nevada. Nesse momento, a Hayley pega eles no flagra e com raiva os lembra que alguém precisa dirigir pela manhã. No caminho, o computador do Jonah recebeu uma foto nova do carro da Hayley de uma câmera de trânsito. Ele entrega o computador pro Nick, que fica impressionado. A Hayley percebe a foto do seu carro na tela e fica preocupada com esse espião. Ela acha que os caras deveriam parar de provocar a pessoa do outro lado e simplesmente deixar eles em paz. Ela estava convencida de que esse é apenas um prodígio menor de idade que anseia por atenção. Em uma pequena loja no posto de gasolina, os meninos discutem a sua situação. O Nick estava decidido a escutar o conselho da Hayley, mas o Jonah insiste em terminar o que eles começaram e colocar o arrogante hacker no seu devido lugar, especialmente porque Nevada estava no caminho deles. Na próxima parada, o Nick sai para tomar um café, deixando a Hayley e o Jonah sozinhos. A garota imediatamente pergunta ao amigo sobre os pensamentos do Nick sobre a sua mudança, porque ela sente que ele estava lentamente se tornando mais distante dela. O Jonah confirma que não é fácil pro Nick, mas como os dois são seus melhores amigos, ele não queria se envolver no relacionamento deles e aconselha ela a resolver as coisas entre eles. Então, eles percebem que saindo da loja, o Nick cai e derrama o café. O Jonah e a Hayley correm para ajudar ele, mas o Nick diz baixinho que estava bem e que pode buscar outro. A Hayley vai atrás dele para oferecer ajuda, mas o Nick diz a ela que ela não terá que se preocupar com ele por muito tempo.
A Hailey fica chateada e decide respirar um pouco e pensar. O Nick se junta a ela e pede desculpas. Ele confessa que a doença estava progredindo rapidamente e em breve ele estará confinado a uma cadeira de rodas. Ele acha insuportável a ideia dela deixar ele, mas ele não quer ser um fardo para ela ou que ela fique com ele por pena. A Hailey responde que não é justo culpar ela por algo que ainda não aconteceu. Então ela começa a chorar, tira o colar e joga no penhasco que estava na frente deles. Eles continuam o seu caminho, indo em direção à Nevada. Os meninos concordam que a Hailey não deveria ir com eles e se oferece para deixar ela primeiro. No entanto, ela diz que quer ir junto porque ela também quer ver quem é o idiota. Durante a noite, eles chegam a uma casa abandonada bem suspeita no meio do deserto. Após algumas hesitações, os meninos se aventuram na cabana, mas eles falam para ela ficar dentro do carro. Ao perceber que a casa estava vazia, os amigos até zoam um pouco. No porão, eles encontram servidores cobertos de poeira. De repente, eles escutam o grito da Hailey do lado de fora e correm para ajudar ela. Eles chegam lá e as portas estavam todas abertas, com o rádio mudando de frequência de uma forma aleatória. Eles chamam pela Hailey e o Nick acende uma lanterna em pânico. De repente, ele consegue ver ela, mas ela estava no ar e desaparece. Então luzes estranhas aparecem e os meninos correm na sua direção. O Nick recupera a consciência e consegue ver as pessoas em trajes de proteção ao seu redor. Ele é levado a um consultório especial em uma cadeira de rodas. Lá, ele é visitado por um médico que se apresenta como Wallace Demon, o chefe da equipe de resgate que pretende ajudar eles. Por sua vez, o Nick se apresenta como Nicholas Eastman e imediatamente pergunta onde ele estava. O médico responde que primeiro eles precisavam entender a situação e pergunta quando eles receberam esse sinal pela primeira vez. O Nick não entende de que sinal que ele estava falando e pergunta por que ele não pode se mover e o que aconteceu. O Dr. Demon diz que uma coisa extraordinária aconteceu. Eles tiveram contato com um EBE. O Nick pede para ele falar o que isso de fato significava e o Demon fala que é uma entidade biológica extraterrestre. Confuso, o Nick pede para ligar para os seus pais e o levar para Hailey e o Jonah, mas o Demon diz que é impossível. O Nick se pergunta por que eles estavam todos com trajes de proteção, e o médico responde que há uma probabilidade muito alta de contaminação alienígena, então eles estão apenas se certificando. Depois disso, o Nick teve um pequeno sangramento nasal, mas o médico garantiu que ele estava bem e sugeriu conversar mais sobre isso no outro dia. Quando o Nick é deixado sozinho na enfermaria, ele percebe uma estranha tatuagem no seu pulso que parece com algum tipo de código. Olhando em volta, ele percebe que acabou em algum centro de pesquisa subterrâneo, onde estava sendo vigiado por todos os cantos. E até mesmo a luz do dia do lado de fora da janela é falsa. Quando o Nick é levado pelo corredor de novo, ele percebe que muitas câmaras estão sendo limpas por vários experimentos. No caminho, ele vê um relógio de parede, mas não funciona. Então, de repente, ele percebe a Hailey dormindo em uma cama. O Nick tenta resistir e implora ao funcionário que deixe ele falar com sua namorada, mas o funcionário leva ele até o Demon. O Nick imediatamente pergunta ao médico sobre a Hailey e pede para falar com ela. Ele responde que é impossível no momento. O médico garante a ele que a garota está segura, mas para ajudar ela, o Nick deve cooperar com eles. O doutor faz algumas perguntas simples a ele, como quantos dedos ele estava segurando e se ele é um terráqueo. Mas depois, ele volta a perguntar sobre o sinal. O Nick pergunta se ele está falando sobre o sinal do anônimo e o médico diz que sim. Ele revela que conseguiu a primeira vez no MIT, quando invadiu alguns servidores importantes. Então o assistente do médico traz uma TV pro Nick e interrompe a história para mostrar algo importante a ele. Ele liga um vídeo e o Jonah estava andando pela casa abandonada, quando de repente um dos quadros mostra um rosto alienígena escondido nas folhas das árvores. Chocado, o Nick fica sem palavras e o médico acrescenta que não era um hacker. O Nick estava mais uma vez sozinho. O seu humor o faz perder o apetite, então ele joga a bandeja no chão. De repente ele escuta uma voz do Jonah do outro lado no duto de ventilação, que diz a ele que também estava trancado em algum lugar. Ele acrescenta que não estava muito bem. Na próxima reunião, o médico obriga o Nick a fazer testes simples para determinar formas, cores e compatibilidade. O menino fica irritado com os exercícios, pois são de muito baixo nível para ele.
Ele também estava surpreso porque, desde que ele chegou aqui, só viu um relógio e marca constantemente 1h30. O Demon responde que o relógio estava apenas quebrado e fala que ele não quer fazer os exercícios não porque ele é muito inteligente, mas porque é estúpido e teimoso. O Nick cai nessa armadilha e executa todos os testes com rapidez e sucesso, fornecendo fundamentação científica para suas decisões. Depois, ele irritado, exige ver a Hayley ou ele não vai dizer mais nada. O médico concorda e leva o Nick até o quarto dela. Ele explica que não é possível conversar com ela agora porque ela estava em coma. No entanto, quando ela acordar, ele vai ser o primeiro a ver ela. No seu quarto, Nick faz alguns ajustes inteligentes com alguns tubos médicos que permite que ele descubra o código da fechadura no corredor por meio da detectação de impressão digital. Ele fala com o Jonah de novo e diz que eles devem estar infectados com alguma coisa. O Nick estava cético e expressa confiança de que ele estava bem, mas o Jonah enfatiza que algo estava obviamente errado com o seu corpo e diz a ele para sair daqui o mais rápido possível. O Nick quer compartilhar o código com o seu amigo, mas ele reclama que não estava conseguindo sentir as suas próprias mãos. Enquanto isso, a equipe do centro conduz uma estranha experiência com uma vaca e uma criatura misteriosa no escuro. O experimento foge do controle e, aproveitando o caos, o Nick tenta se esconder no banheiro. No entanto, os funcionários rapidamente o encontram e o levam de volta ao corredor, onde ele percebe terríveis arranhões nas paredes. Durante outra conversa com o médico, o Nick quer saber o que aconteceu no corredor e o que eles estavam fazendo com o Jonah. Ele estava suspeitando que tudo isso é algum tipo de show ruim usando métodos antigos. Ele acredita que esse centro provavelmente estava fazendo alguns testes de Segunda Guerra Mundial que era ilegal, mas eles ainda fingem que estavam fazendo algo importante. Mas parece patético. No calor do momento, o Nick promete que assim que ele, Hayley e Jonah saírem daqui, eles fazem de tudo para arruinar esse lugar. Após ouvir o Nick falar, o médico aponta que o seu amigo Jonah não estava aqui e nunca esteve. O Nick diz para ele parar de mentir porque eles estavam conversando o tempo todo, mas o Demon faz ele duvidar se realmente era o Jonah que ele ouviu a voz. Então o Nick decidiu finalmente fazer algo durante a noite e, sob as cobertas, ele desenvolve um plano de fuga detalhado. Durante o check-up matinal, o médico não encontra o Nick na cama, mas encontra o seu engenhoso esquema debaixo do colchão. Enquanto isso, o Nick consegue pegar a Hayley na sua cama e bravamente tenta se esgueirar entre a multidão de funcionários. Quase chegando na saída, ele estava prestes a inserir o código quando finalmente é capturado. No seu flashback, o Nick relembra os tempos felizes em que costumava correr pela floresta e se divertir com a Hayley no parque de diversões. Na sua melhor forma, ele até participou de competições. De repente, o Nick acorda com a Hayley, chamando o seu nome suavemente. Ele recupera a consciência ao lado dela em uma câmara bem iluminada. Eles tentam dar as mãos, mas um dos médicos os separam. A Hayley, fraca, diz que se sente muito melhor e também teve um sonho com que o Nick ganhou uma competição. Em seguida, ela adormece. Irritado, ele luta ferozmente com os funcionários que tentam conter ele. Ele cai da cama e os funcionários saem cautelosamente da sala. Deitado no chão, o Nick descobre que, ao invés de pernas, agora ele tem algum tipo de prótese de alta tecnologia. Ele fica apavorado com o que vê e começa a entrar em pânico. O Demon estava observando o Nick pelo vidro e pede a ele para deixar eles inserirem uma agulha na sua veia para sua própria segurança. No entanto, o Nick não escuta e estoura a porta, levando a Hayley com ele. Ele aproveita ao máximo seu novo poder e destrói todos os obstáculos no seu caminho. Conscientes da força do Nick, os funcionários nem tentam segurar ele. No elevador, o Demon finalmente alcança o Nick e o aconselha a não fazer isso, porque não poderá proteger ele do lado de fora da estação que eles estavam. Mas o Nick não tem motivos para confiar nele e segue para os túneis subterrâneos. Então eles conseguem sair. Eles vagam pelo deserto quando de repente se deparam com um carro que passava com uma velhinha que vê anjos por toda parte. Chegando ao posto de gasolina mais próximo, o Nick tenta ligar para alguém pedindo ajuda, mas o telefone suspeito não funciona. Naquele momento, ele vê uma reportagem na televisão sobre 2 pacientes infectados chamados Nicholas e Hayley que desapareceram de uma estação de pesquisa local. De repente, o Nick vê a Hayley entrando em um caminhão e indo em uma direção desconhecida.
Ele sai correndo e faz o possível para alcançar eles. Então ele rapidamente alcança o caminhão e sobe na cabine. Mas o motorista o atinge com a porta e o joga na estrada. O Nick se levanta e, como um doido, ele corre atrás do caminhão. O motorista procura sua arma, mas a Hayley o impede. Os dois decidem deixar o motorista e vão embora com o caminhão. Mas ele grita que eles não irão escapar para longe. O Nick e a Hayley continuam a jornada pelo deserto e se deparam com uma vala enorme que corta a via inteira. Enquanto isso, a equipe de buscas lideradas pelo Damon tenta seguir os fugitivos e encontra aquela velhinha. O Damon fala com ela e durante a conversa, ela levita no ar e eles descobrem que ela não é humana, mas sim um androide programado. Em um esforço para contornar o desfiladeiro, o Nick e a Hayley encontram um centro turístico abandonado. Lá eles encontram um mapa da área, mas isso os confunde mais do que ajuda. Eventualmente eles se cansam e decidem passar a noite lá. Enquanto vagam pelas instalações, o Nick e a Hayley se deparam com o Jonah com um traje de proteção. Em busca dos fugitivos, a equipe das forças especiais, comandada pelo Damon, visita a casa do caminhoneiro e o médico tenta fazer algumas perguntas, mas o caminhoneiro diz para eles saírem da sua casa. O homem não consegue responder nenhuma das perguntas do Damon. O cara fica bem agressivo e na hora o Damon mata o caminhoneiro, que também era um androide. Quando Nick coloca a Hayley na cama, ele percebe um estranho implante de metal saindo das costas dela. O Jonah explica ao Nick que aquilo tatuado não era um código, mas sim uma marcação de uma zona inteira, já que os números na tatuagem são os mesmos para todos. Ele acredita que eles estavam na área 51 porque os números 2, 3, 5, 41 e 51 estavam marcados por toda parte. Tudo ao redor deles faz parte de uma simulação completa. Até as coisas e mercadorias da loja são falsas. Alguns experimentos terríveis estavam sendo conduzidos neles, como se eles fossem ratos. Então o Jonah revela ao Nick que, em vez de braços, ele agora tem próteses cibernéticas semelhantes às pernas do Nick. Os amigos decidem que, de qualquer forma, eles precisam sair daqui. E quando chega de manhã, eles seguem a única estrada que pode levar eles à civilização. No entanto, os heróis encontram um posto de controle, e o Nick e a Hayley se escondem. Vestindo um traje de proteção, o Jonah finge ser um funcionário e tenta explicar ao segurança que tem permissão para sair. No entanto, os guardas suspeitam dele e exigem que ele saia do caminhão. O Jonah acelera muito, mas o caminhão foi bloqueado por blocos de concreto. Para desviar a atenção dos amigos, o Jonah sai correndo e abre a guarita. Lá ele encontra um note e tenta desabilitar os blocos que estavam impedindo o caminhão de passar. De repente, uma granada voa para dentro da sala e destrói tudo ao redor. Gravemente ferido, o Jonah ainda recupera a consciência e encontra seus óculos quebrados e tenta chegar ao caminhão, mas ele leva tiros nas costas. O Nick tenta ajudar um amigo, mas o Jonah diz para ele entrar no banco do motorista e ir embora. Depois de algumas considerações e memórias nostálgicas, o Nick escuta o Jonah, enquanto o próprio Jonah decide distrair os inimigos. Ele esmaga os blocos de concreto com as suas próprias mãos fortes. Isso permite o Nick avançar. O Jonah é cercado por soldados de todos os lados, mas ele heroicamente decide dar a eles uma última luta. Com toda a força, ele atinge o solo, que voa tudo com uma onda de choque. Depois de algum tempo na estrada, eles encontram um bloqueio de carros da polícia liderados pelo Damon. O Nick decidiu romper o bloqueio e diz a Hayley para se segurar. O Nick tenta atropelar eles, mas eles de repente jogam os pregos sob as rodas, que dificulta muito o controle do caminhão. Ele acaba tombando. No acidente, o Nick lembra que ele e a Hayley tiveram passeios muito agradáveis nas suas vidas. E quando eles estavam deitados na grama, no meio do campo, era muito mais romântico do que no asfalto. Aqui, ela confessa o seu amor pelo Nick. Então, um helicóptero voa até eles e leva ela embora. O Nick, caído na estrada, se levanta e olha para o helicóptero que estava levando a Hayley. O Damon diz a ele que não adianta tentar alcançá-lo e que ele deve esquecer a garota completamente. O médico acha que o Nick deveria se concentrar em si mesmo porque ele é o grande sucesso deles e a melhor combinação de homem e tecnologia extraterrestre. O Nick volta sua atenção para o distintivo do Damon. Esse nome, ao contrário, é Nômade, o mesmo nome que aparecia do suspeito hacker. O Damon admite que era ele mesmo e foi ele que o trouxe até aqui, mas foi o Nick quem queria encontrar ele em primeiro lugar. E com toda a justiça, ele encontrou exatamente o que procurava.
O Nick tem outras lembranças, onde ele vê alguns momentos motivacionais com a Hailey. Então ele fica furioso e suas pernas se enchem de energia. Ele destrói tudo no seu caminho, atravessando a ponte e a parede invisível que mostrava toda aquela paisagem. O Damon o alcança sorrindo e remove o seu capacete. Agora o Nick percebe que toda a equipe, médicos e funcionários, não eram humanos. O Nick finalmente percebeu que eles estavam em uma nave alienígena e tudo ao redor dele é apenas uma imitação da Terra. Dentro da sala técnica, onde apareceu após quebrar a tela, ele vê os familiares números 2, 3, 5, 41, enquanto uma enorme nave aparece no universo sem fim.